Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o Brasil Consciência dessa semana, em que vamos mostrar para vocês que um propulsor de 1 Newton, desenvolvido no Brasil como contrapartida no programa do satélite geoestacionário SGDC, será usado agora no satélite Amazônia 1B. O mesmo propulsor também deverá ser empregado no novo satélite construído pela Visiona, o SAT-VHS. O novo propulsor foi testado na última semana no INPE e está praticamente pronto para ser integrado aos novos satélites do Brasil. Veja também neste programa que nós já temos um propulsor de 400 Newton nacional que é candidato a ser utilizado no novo Ciber 5. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, que é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes, o nosso giro de notícias, começando com a visita da comissão chinesa ao Ministério de Ciência e Tecnologia para tratar justamente do Ciber 5. Depois de uma visita dos representantes brasileiros à China, foi a vez dos chineses visitarem o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A visita aconteceu no finalzinho do último mês e tratou do desenvolvimento do satélite Ciber 5. Segundo o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ciber 5 é um projeto de aplicação meteorológica e ambiental que marcará a nova fase da história de colaboração entre Brasil e China na área espacial. O satélite será o primeiro da série Cibers a operar em órbita geoestacionária, uma posição que permite monitorar continuamente a mesma região do planeta. O foco será o território brasileiro. Segundo os especialistas, o Ciber 5 será uma ferramenta essencial no monitoramento climático, permitindo a detecção de eventos extremos como secas, enchentes e tempestades com mais precisão e agilidade. A previsão é de que o satélite seja lançado até 2030. Ainda, de acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, o projeto representa um avanço significativo em termos tecnológicos, com sensores mais modernos e capacidade ampliada de coleta de dados meteorológicos e ambientais. Ao mesmo tempo, o satélite vai reafirmar o protagonismo do Brasil e da China como referências em ciência e tecnologia no sul global. Esse sempre foi um desejo do Brasil, né? O Brasil não teve até então um satélite meteorológico geoestacionário. Nós tivemos inclusive problemas no passado em função disso, porque quando teve a Guerra das Malvinas, né, os satélites que nós recebíamos no Brasil, até hoje nós recebemos, são norte-americanos, e aí por conta da Guerra das Malvinas nós ficamos um bom período sem imagens ao sul de 20 graus sul, né, porque justamente existia a Guerra das Malvinas, e aí justamente na região muito importante do país, que é por onde passam as frentes frias, né, que vêm do sul, nós ficamos sem imagem. Então, desde aquela época já existia a necessidade de termos um satélite meteorológico geoestacionário. E qual é a vantagem de um satélite meteorológico geoestacionário? É você ter informação dos sistemas meteorológicos a cada 10 minutos. Então você consegue, a partir do satélite, né, das imagens que são produzidas pelo satélite, a cada 10 minutos você consegue ter uma noção da evolução dos fenômenos meteorológicos, como por exemplo as frentes frias, as linhas de estabilidade e outros sistemas que causam chuvas, por exemplo. E aí você consegue melhor monitorar e aí dizer qual vai ser o impacto e quais são as regiões que serão impactadas em função da evolução desses sistemas. Então existe a necessidade, que agora é cada vez mais urgente em função da emergência climática, né? Se nós olharmos os dados, nós temos os eventos meteorológicos extremos se tornando cada vez mais frequentes. Então, por isso, cada vez mais é necessário nós termos sistemas de monitoramento, e nesses sistemas de monitoramento incluímos um satélite meteorológico geoestacionário.
E por falar em Brasil e China, os líderes das agências espaciais dos dois países e os demais integrantes dos BRICS reuniram-se na semana passada em Brasília para fortalecer a cooperação internacional na área espacial, com foco em 3 eixos principais: redução das assimetrias tecnológicas, promoção da sustentabilidade no uso do espaço e avanços na constelação virtual de satélites de sensoriamento remoto. Distinguished representative of the space agencies of BRICS member countries, welcome to the BRICS Heads of Space Agencies Meeting 2025. It's a great honor for the Brazilian Space Agency to host this gathering, which represents another concrete step toward strengthening space cooperation among our countries. We believe in the potential of BRICS to foster a more equitable and inclusive global governance, and the space sector is a strategic part of that vision. We sincerely thank any delegation for the effort made to be here in Brasilia for 2 days of dialogue that will certainly contribute to building joint solutions in areas such as remote sensing, technological development, sustainability, and human resource capacity building. We hope this meeting will be marked by mutual trust, effective collaboration, and a shared vision for the future. Thank you very much, and once again, welcome. Entre os assuntos discutidos pelos líderes está a preocupação com o lixo espacial, que já teria prejudicado os satélites brasileiros atingidos pelo lixo. Outra preocupação importante destacada durante o encontro foi o compartilhamento de dados e imagens de satélites dos países membros. Os líderes, inclusive, formularam uma proposta para distribuírem entre si imagens de satélite da cidade de Belém do Pará, onde ocorrerá a COP30 em novembro deste ano. A proposta tem caráter simbólico, mas pretende demonstrar as tecnologias disponíveis nos países e o potencial da cooperação entre os membros. Outra proposta discutida no encontro foi a retomada da proposta da criação de um Conselho Espacial dos BRICS, apresentada inicialmente no ano passado pela presidência da Rússia. A proposta deverá ser amadurecida durante a presidência brasileira dos BRICS, com o objetivo de consolidar uma versão mais robusta até o final do mandato e submetê-la à votação, possivelmente durante o encontro na Índia em 2027. E por falar em satélites, as inscrições para a 3ª Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério de Ciência e Tecnologia foram prorrogadas até o dia 25 de maio. A iniciativa visa promover experiências teóricas e práticas em projetos de satélite de pequeno porte. O concurso é realizado bianualmente e podem participar alunos do ensino fundamental até a graduação. O torneio é dividido tradicionalmente em 2 modalidades. A primeira é a teórica, onde o aluno é capacitado e realiza uma prova transversal em tópicos espaciais e satelitais. A outra modalidade é a prática, na qual os estudantes constroem o próprio protótipo, de maneira que ele realize sua própria missão espacial durante os eventos da competição, com base nas habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular. A Olimpíada, criada pelo MCTI, é organizada pela Universidade Federal de São Carlos, com apoio e parceria da Agência Espacial Brasileira. Agora, informações sobre o foguete Rambit Nano da startup sul-coreana InnoSpace, que deverá ser lançado a partir da base de Alcântara, no Brasil, em junho deste ano. A empresa informou que realizou com sucesso o teste de simulação em alta altitude para o motor de estágio superior do foguete. Segundo a InnoSpace, este é um marco importante no desenvolvimento do veículo de lançamento. O teste era considerado crucial e foi realizado em uma câmara de vácuo de simulação projetada para replicar em condições de solo as extremas variáveis ambientais enfrentadas pelo motor durante a operação no espaço.
A aeronáutica batizou a operação de lançamento da Innospace como Operação Spaceward e, segundo o cronograma divulgado, a plataforma de lançamento chegará neste mês de maio ao Brasil. O foguete virá ao país em junho, quando também será divulgada a janela para o lançamento. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra como está o desenvolvimento do novo propulsor de satélites brasileiro de 1 Newton. É um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando agora sobre o desenvolvimento do satélite Amazônia 1B. Você que acompanha o nosso programa sabe que estamos trazendo notícias sobre esse novo satélite brasileiro desde o anúncio no início de 2023. O projeto Sabiamar deve ser retomado integralmente com a parceria entre Brasil e Argentina, compartilhando informações de 2 satélites que deverão ser lançados até 2025. Pelo lado dos argentinos, será o Sabiamar mesmo. E pelo lado do Brasil, será o Amazônia 1B. Desde 2021, na verdade, numa cadência bem devagar, a gente já vem trabalhando na integração da ATM do Amazônia 1B, que é aquele que usa os equipamentos reserva do Amazônia 1. Agora, com a nossa troca de governo, com a visita do presidente Lula na Argentina, acho que foi um dos primeiros países que ele visitou, e também a nossa ministra, houve assim uma intenção bastante grande de ambos os presidentes, de ambos os ministros, para que fosse retomada a cooperação brasileira na área tecnológica com a Argentina. Então, aquilo que já vinha, assim, na parte técnica, lista, que poderia haver alguma possibilidade de cooperação, acabou ganhando mais força e o que a gente chama de tração depois desse movimento. Depois de firmada a parceria, nós estivemos no INPE em janeiro de 2024 para conferir como estava a montagem. Qual vai ser a função primária desse satélite? A função primária do satélite, como o próprio nome da missão diz, é uma missão Aqua, que é monitoramento de recursos hídricos. Então, essa é a função primária. Mas não significa que não possa ter aplicações em diversas outras áreas. De certa forma, a câmera que vai a bordo, ela vai prover uma continuidade de serviços que já são providos, principalmente pelo programa Cibers, que a gente tem 2 satélites em órbita, e vai prover dados novos de uma tecnologia nova, que pode-se dizer que nessa área é o que se tem de estado da arte hoje no monitoramento de recursos hídricos e de meio ambiente. Como é que está nesse momento? Vocês estão construindo, montando o módulo de serviço e contratando, contratou, como você disse no final do ano passado, as partes da carga útil. Qual que é o cronograma? Como é que vocês esperam, quando vocês esperam terminar essa versão do Amazônia? Olha, ainda tem bastante coisa para ser feita, inclusive tem questões nós temos os prazos nominais de entrega dos equipamentos, mas todos nós estamos cientes de que existe uma crise muito grande no provimento de componentes eletrônicos no mundo. Esse é um dos maiores riscos que a gente tem. Mas hoje a gente está buscando aí um cronograma que indica que a janela de lançamento abre no segundo semestre de 2026. Mas tem ainda muita coisa para ser feita e a gente só vai realmente ter uma certeza maior depois que as coisas avançarem um pouco mais. Nós também acompanhamos uma visita da ministra Luciana Santos ao LIT, no local onde o satélite está sendo montado, em setembro de 2024.
E mais recentemente estivemos no INPE de Cachoeira Paulista, no laboratório responsável por fazer os testes com propulsores de satélite em vácuo, simulando a realidade no espaço. Exatamente. Então, nessa bancada que vai ser montado o propulsor de 1 Newton, então a gente tem uma câmara menor aqui, onde a gente consegue testar propulsores até 20 Newton monopropelente. Então, essa é a câmara que sofreu o processo de modernização, está na finalização. Nós solicitamos ao INPE autorização para acompanhar os testes in loco, mas o pedido foi negado, alegando questões de segurança. A gente mostra para vocês, então, algumas das fotos feitas pela empresa Fibraforte durante os testes. No dia seguinte, fomos atrás do propulsor na empresa que o fabricou, a Fibraforte de São José dos Campos, a única do país a desenvolver propulsores para satélites. Luciano, o que é isso aí que vocês estão fazendo nesse momento? Bom, aqui a gente recebeu os propulsores lá de Cachoeira Paulista no banco de testes. E aí, antes da gente fazer os próximos testes, né, para verificar se ele está tudo funcionando direitinho, a gente faz um processo de secagem, né, e descontaminação. A gente coloca ele dentro de uma câmara de vácuo, né, que vocês estão vendo aqui, uma bomba de vácuo, e aquece ele ligando os aquecedores e a válvula, para tudo que tiver ainda ali, umidade ou algum vestígio de alguma coisa, evaporar. Aí a gente consegue trabalhar e continuar com os próximos testes. Existe algum risco de ter algum resíduo de hidrazina no motor e haver uma queima, alguma assim? Então, a ideia é, quando acaba o teste, né, lá em Cachoeira Paulista, aí tem todo um processo para descontaminação da hidrazina, para garantir que quando chega aqui não tenha nenhum vestígio, né? Mas, por garantia, né, a gente faz mais esse processo aqui para ter certeza que não vai ter nenhum tipo de contaminação. Quer dizer, digamos assim, um zelo. Ele já foi limpo depois do teste, mas vocês querem ter absoluta certeza de que não tem problema. Exatamente. E também para garantir que o catalisador que tem dentro da câmara de combustão, que ele é higroscópico, para garantir que ele continue seco, né? Então, depois que a gente faz isso, aí a gente guarda o propulsor dentro de uma caixinha hermética com sílica gel para manter ele sempre seco. Aí a temperatura que você deixa aí dentro é o quê? 26 graus? A temperatura da válvula pode chegar a uns 60 graus. 60 graus. Lá ontem vocês fizeram, teve queima, digamos assim. Tem queima, mas como o propulsor é de 1 Newton, então a gente não vê assim uma chama. Aham, não é visível, né? O que a gente consegue ver nas pressões mais altas é a câmara fica em bulba. Então a gente vê ela vermelhinha. Legal. Mas não tem... No infravermelho só, talvez. Não. A gente vê, a olho nu, a gente consegue ver ela vermelha. Tá. Porque ela chega a aproximadamente uns 700, 800 graus, quando está com a pressão de 22 bar, mais ou menos.
Então, ontem a gente faz o mapeamento de... A gente primeiro mede se o propulsor está dando a resposta que a gente precisa, né? A gente mede se ele está dando em Newton e a gente vê o comportamento dele com os pulsos, né? E a gente faz uma simulação de operação como se seria utilizado no satélite. Então, a gente mede quantos newtons ele deu de impulso no modo contínuo e a gente faz vários testes pulsados para simular uma possível operação de manobra do satélite e depois calcula, depois desses dados coletados lá no banco, aí a gente faz uma análise de impulso específico, impulso total e verifica se ele está dentro dos parâmetros requisitos do propulsor. Então, se ele estiver dentro e atender os requisitos, ele está pronto para ser montado no satélite. Legal. Como é que foi o teste em geral? O teste foi bem sucedido. A gente conseguiu rodar todas as pressões, né, como aqui a gente tinha conversado. E o resultado foi dentro do esperado, né? A gente conseguiu o impulso de 1 Newton, né, com a pressão nominal, e a gente conseguiu coletar todos os dados das outras pressões, né, para poder chegar fazer o mapa de operação do propulsor. Quer dizer, neste teste, por exemplo, até esse teste, o propulsor está aprovado. Hoje vocês estão fazendo o que aqui na Fibra Forte? Então, para a gente poder liberar o propulsor para ser montado no satélite, ele passa por uma bateria de testes, né? Esse teste que a gente fez em Cachoeira é o último teste ambiental, né? Na verdade, um teste a quente, né? Que todos os propulsores, quando são fabricados, passam por esse teste, que é o teste de aceitação. Então, é um teste para ele operar como se estivesse operando no espaço e ser aprovado para ser montado no satélite. Então, depois que a gente faz esse teste a quente, ele volta para forte e a gente faz esses testes funcionais aqui de elétrico, faz verificação de vazamento, e se ele continuar operando como foi feito no primeiro teste, antes do teste a quente, então ele está liberado para ser integrado no satélite. Com esses equipamentos aqui a gente consegue fazer uma medição de tempo de abertura com o osciloscópio, né? Então aqui a gente liga o equipamento no propulsor, faz a abertura das válvulas, né, individualmente e mede o tempo em que ela abre e fecha, né? Que ela vem de 6 a 10 milissegundos. Tá? E por que é tão importante fazer isso depois de fazer o teste no vácuo? Durante toda a fabricação, né, os testes, a gente, depois que termina de fabricar e montar o propulsor, a gente faz uma bateria de testes, né? Uma bateria de testes antes, testes elétricos, para medir o tempo de abertura, ver se tem algum vazamento, ver se tem algum tipo de problema elétrico, antes do teste a quente. E aí depois desses testes a gente verifica de novo os mesmos parâmetros. Então com isso a gente consegue ver se teve alguma degradação ou se ele continua funcionando normalmente. Para ver se tem a mesma propriedade que tinha antes de fazer o teste, que vocês falam a quente, que é o teste com ele funcionando, digamos assim, né? Isso, esse é um dos testes, né? Porque a gente, basicamente, ele passa por todos os ambientes que a gente simula o ambiente que ele vai operar no espaço, né? Então a gente faz primeiro. O motor é só esse carinha aqui. Essa parte aqui é o do motor, essa aqui é da válvula, né? Então esse conjunto todo aqui é o propulsor, né? Tem duas válvulas solenoides aqui e aqui a câmara catalítica. E ele que injeta a hidrazina. A válvula injeta a hidrazina no motor.
Aqui o sistema de alimentação fica pressurizado com a hidrazina na entrada da válvula. Então, quando o satélite vai fazer as manobras, a gente abre uma das válvulas, né? Um modo de operação é esse, abre a válvula de segurança e aí a segunda válvula fica pulsando. Então, se o satélite vai fazer alguma manobra, o pessoal do controle faz o cálculo de quanto tempo precisa ficar ligado cada válvula para dar o impulso necessário para fazer a manobra. Então, essa segunda válvula que fica pulsando ou abre em modo contínuo, dependendo da operação do satélite. Então, esse é o segundo, aquele é o primeiro, e você ainda tem mais um ainda que vocês estão testando. Tem mais um. Ele está aqui guardado, né? Essa é a caixinha que você falou. Quando a gente fala assim, esse que você está segurando aí é um motor de 1 Newton. Isso. Né? Se fosse um de 5 Newton, ele seria exatamente igual, só que maior? Muda alguma coisa da constituição de um para o outro? Não, basicamente, ele, como de 1 para 5 Newton a diferença não é tão grande, ele é um pouquinho maior do que esse aqui. Só isso? Assim, muda o tamanho da câmara catalítica, né? E basicamente a vazão de hidrazina para conseguir os 5 Newton, né? Então, além do dimensionamento da câmara, né, e do bocal de expansão, fica em função da vazão, né? Quanto maior a vazão, e certamente uma câmara deve ser projetada para essa vazão, né? A gente consegue um impulso desejado, né? Então, nesse caso aqui, ele é uma câmara pequenininha, né? Com uma vazão de menos de 1 grama por segundo de hidrazina, a gente consegue um impulso aí de 1 Newton. O de 5 Newton já chega a 2 gramas por segundo de hidrazina. 2 gramas por segundo, num tanque de 40 litros, né? Para durar... A vida do sistema de propulsão acaba sendo maior do que a vida do satélite. Um está ligado com o outro. Sim. Né? Então, é projetado para atender durante toda a vida útil do satélite e ainda sobrar um pouco para poder tirar o satélite de órbita, né? Então, o último sistema que opera no satélite basicamente é o sistema de propulsão para tirar ele de órbita e aí ele cai na Terra, né? Na atmosfera. Continuando igualzinho, o propulsor está liberado? Exatamente. Depois de feito esses testes e comprovando que ele não teve nenhum tipo de degradação, aí ele está liberado para ser integrado no satélite. Aí a gente faz a entrega para o INPE, né? No caso desse propulsor que é o do Amazonian B, ele vai ser integrado no satélite Amazonian B e o INPE continua com os processos de testes que eles fazem também lá no subsistema deles, né? Faz alguns testes de vazamento, de operação, tudo isso antes de liberar o satélite. Vocês estão testando 3 propulsores, mas o satélite vai receber só um, né? Na verdade, ele vai receber 2 propulsores de 1 Newton desses nossos. Ele já tem outros propulsores de 5 newtons integrados lá no Amazonian B, e esses 2 são como se fossem uns propulsores reservas que vão junto com os outros 5 que tem lá, né, de 5 newtons, quer dizer, e ele vai servir para operar, como se diz, como se fosse uma redundância, né? Então, esses propulsores ainda não foram testados no espaço, né? Então, só simulação. Então, com esse teste, esse propulsor de 1 Newton vai ter horas de voo, né, e qualificado para o espaço, assim como o de 5 newtons que já está no Amazonian B, que também foi projetado e fabricado pela Fibra Forte.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra agora um pouco do portfólio da empresa FibraForte e os projetos espaciais do Brasil nos quais ela está envolvida. Além do Amazônia 1B, os novos propulsores de 1 Newton também serão usados no satélite que está sendo construído pela Visiona. O contrato foi assinado no ano passado e prevê a construção de um satélite de sensoriamento remoto que deverá ser usado no programa PESE. Muito bem, a gente está aqui na sala limpa da FibraForte, aqui de São José dos Campos. Essa sala limpa é quase que uma exclusividade, são pouquíssimas empresas no Brasil que têm sala limpa para poder desenvolver produto espacial, né? Em pouquíssimas empresas especializadas. E está aqui o Jadir, que é o diretor proprietário da empresa, que vai falar um pouco do portfólio da FibraForte para a gente. Jadir, vamos começar falando desse propulsor que está aqui no cantinho da mesa, que é o que já está voando lá no Amazônia 1, né? Foi o primeiro que vocês desenvolveram. Bom, a FibraForte é uma empresa criada com o objetivo de fornecer sistemas para satélites. A nossa atuação é em estruturas e mecanismos e sistemas de propulsão. Nosso primeiro envolvimento com sistemas de propulsão foi para o satélite Amazônia 1B. No desenvolvimento da plataforma multimissão do INPE, nós fomos responsáveis pelo desenvolvimento do subsistema propulsão, incluindo aqui o desenvolvimento de um propulsor de 5 newtons. Então, pela primeira vez, uma empresa nacional desenvolveu propulsores para satélites. Esse propulsor foi desenvolvido e qualificado dentro do programa de desenvolvimento da plataforma multimissão e está voando pela primeira vez no Amazônia 1. Já completou a vida orbital, o satélite continua operacional. E agora, para a plataforma, para o Amazônia 1B, o INPE ele vai também colocar os propulsores de 1 Newton que nós desenvolvemos dentro do contexto do programa de transferência de tecnologia que tivemos o suporte da TAES, um programa de transferência de tecnologia no contexto do fornecimento do satélite de comunicações geoestacionários SGDC. Então, pera lá, Jadir, vamos para o nosso telespectador entender. Quando surgiu o projeto da PMM, vocês foram contratados pelo INPE para fazer esse propulsor de 5 Newton, é isso? Correto. Que ano era isso, mais ou menos? Esse desenvolvimento começou em 2002. A qualificação do propulsor foi concluída por volta de 2010. O fornecimento do primeiro conjunto, do primeiro subsistema de propulsão, foi concluído por volta de 2013 e 2014. A FibraForte existe desde? A FibraForte foi fundada em 1994. 94. Então, em 2002, vocês entraram no projeto da PMM para fazer o propulsor de 5 Newton, a primeira empresa brasileira a fazer propulsor para satélite. Aí depois teve a concorrência para fazer o SGDC, o satélite geoestacionário, que era feito pela Thales Alenia, por meio de uma contratação da Visiona. E havia uma proposta de transferência de tecnologia para empresas nacionais participarem. Qual que foi a fatia de vocês? A FibraForte foi selecionada para receber tecnologia, receber um acréscimo de tecnologia na área de propulsão para satélites. E aí vocês fizeram o quê? Nós, dentro desse contexto da transferência de tecnologia, a nossa proposta foi concretizar esse acréscimo de tecnologia com o desenvolvimento de um sistema completo, que é esse sistema aqui. Então, esse sistema aqui é o sistema para o satélite fictício, o satélite da classe 400 kg. Então, ele tem um tanque de propelente de capacidade para 30 kg de propelente e 4 propulsores de 1 Newton. Além de projetar e fabricar o subsistema, nesse contexto, com o suporte da distribuição da FINEP, nós desenvolvemos esse daí propelente e os propulsores de 1 Newton, que agora vão ter a oportunidade de voar no Amazônia 1B. A proposta do INPE foi
dos 6 propulsores de 5 Nm que estão no sistema de propulsão do Amazônia UP, 2 serão substituídos por propulsores de 1 Nm desenvolvidos no contexto do Programa de Transferência de Tecnologia e com um acréscimo, algumas melhorias que estamos desenvolvendo agora para esse fornecimento para o Amazônia 1D. Então, quer dizer, esse cara aqui que a gente está mostrando, ele é um sistema de, digamos, propulsores e também tanque de combustível, é o subsistema completo. Mas não tinha um satélite específico para vocês trabalharem. Vocês fizeram um sistema que pode ser aplicado num satélite de até 400 quilos, correto? Correto. Aonde que ficam os propulsores aqui no caso? Os propulsores seriam instalados no terminal dessa conexão aqui, que eles foram removidos para serem guardados mais adequadamente. Então seria um em cada bico desse aqui, de 1 Newton. Correto. No total, 4 propulsores de 1 Newton equipam esse subsistema. E aqui esse tanque de hidrazina do abastecimento. Pergunta de leigo, por que o tanque tem que ser redondo? Eficiência estrutural. Uma esfera é uma estrutura eficiente do ponto de vista de resistir a cargas e pressurização. Tá, e aí vocês desenvolveram o propulsor de 1 Newton para esse satélite fictício por meio daquele programa. Passado alguns anos, agora surgiu o Amazônia 1B e vocês foram contratados pelo INPE para desenvolver propulsor de 1 Newton para o Amazônia 1B. Quer dizer, o Amazônia 1B não vai ter mais só propulsor de 5, ele vai ter propulsor também de 1 Newton. Por quê? Com essa modificação, o operador do satélite, o INPE, consegue fazer manobras de ajuste de órbita mais precisas, esses propulsores de INPE. Então ele vai ter, são 4 propulsores de 5 e 2 de 1. Correto. Eles vão remover os 2 propulsores regulantes de 5 mil, substituir com esses propulsores de 1 mil. A pessoa que está em casa assistindo a gente pode falar assim, pô, então o propulsor já estava desenvolvido, por que está fazendo tanto teste? Vocês mudaram alguma coisa desse propulsor que vocês fizeram para esse cara, para o Amazônia 1B agora? A explicação é sim. Os sistemas espaciais eles têm que ser muito confiáveis. Então, cada peça, cada produto desenvolvido passa por uma sequência exaustiva de testes. E é isso que estamos concluindo nessa fase. O último teste foram os testes de tiro em Cachoeira Paulista, no qual a gente levanta o perfil operacional dele ao longo das... Mas eu repito a pergunta, o propulsor que vocês tinham desenvolvido lá naquele programa com a Thales Alenia é exatamente igual a esse que a gente mostrou agora, que está em teste? Majoritariamente sim. Nós aproveitamos a demanda para introduzir algumas melhorias, em especial nos processos de fabricação na válvula de controle de fluxo. A parte principal, que é o motor, onde é decomposto o pelete e gera puxo, essa parte é exatamente igual ao que fizemos no programa de transferência. Muito bacana. E coisa que pouca gente sabe, esse propulsor que vocês desenvolveram naquele programa do SGDC, que vai para o Amazônia 1B, também vai para o novo satélite que está sendo feito pela Visiona? Correto. O satélite SAT-BDE é um satélite que está sendo desenvolvido do conjunto de empresas, da qual a Telefone faz parte. A Visiona é a componente principal, a coordenadora do programa e a integradora. E a Fraforte é responsável pelo desenvolvimento do sistema de propulsão, que ele tem um conteúdo muito semelhante ao que fizemos para Cratares. A grande mudança é o tamanho do reservatório de propelente. Tem propelente para o sistema de propulsão do SAT-BLED. Ele é um da NV 20 litros, praticamente independente desse volume, com capacidade para armazenar 15 litros. Esse é um protótipo, é uma modelo de engenharia que representa eletricamente o subsistema de propulsão. Esse modelo do subsistema de propulsão, ele vai ser integrado num modelo completo de engenharia do SAT-BLED. Então ele vai estar representando todas as funções.
O tanque propelente está representado aqui por uma estela exatamente do tamanho do que será integrado, e aqui também a gente representa o propulsor, o transdutor de pressão, que vão ser integrados lá. Não são modelos reais do propulsor, mas representa funcionalmente para o modelo de engenharia do satélite. Quer dizer, o satélite que a Visiona está fazendo vai ter 4 de 1 Newton também. Correto. Será integrado 4 propulsores de 1 Newton exatamente iguais a esse que estamos fornecendo para o Amazônia 1. Os testes, pelo que a gente soube, foram um sucesso lá no INPE, conseguiu passar. Agora vocês estão fazendo a validação, né, daquilo que foi feito anteriormente, e se tudo der certo, vocês já podem fornecer o motor para integrar no satélite. Qual que é o próximo passo? O que a Fibra Forte vislumbra fazer daqui para frente nesses programas? A gente está querendo um próximo passo significativo que deve ter, além da continuidade no programa de desenvolvimento do sistema de produção SAT-PVE. A gente deve concluir até o final desse ano o modelo de voo que vai ser integrado no SAT-PVE. Temos aí a expectativa de participar no desenvolvimento da PNM-NEO, é uma evolução da plataforma multimissão Olymp. Nessa evolução, o INPE espera ter um aumento de conteúdo nacional. Então, por exemplo, a gente espera conseguir integrar no sistema de propulsão da PNM-NEO um tanque de propelente nacional. Quando desenvolvemos o sistema de propulsão da PN entre 2002 e 2010, nós adquirimos o tanque importado. Como é o objetivo do INPE, o aumento de conteúdo nacional e evitar eventuais embargos de fornecimento de itens importados. Esse é um plano que deve funcionar. A gente deve atender às expectativas do INPE com um tanque propelente nacional na PNM. Mas o tanque não é esse que vocês estão fabricando agora? Uma das alternativas é usar o tanque propelente com capacidade para 30 kg. Isso está em avaliação pelo INPE, porque originalmente requisito para a PNM era um tanque de 45 kg de capacidade. Então, eventualmente, queremos a oportunidade de desenvolver outro tanque um pouco maior que isso. O INPE está nessa fase de avaliar essas duas opções que colocamos na nossa proposta inicial. O legal assim é que vocês vão desenvolvendo as coisas nesses programas e, por exemplo, como esse conjunto, esse subsistema aí que vocês fizeram com a Thales Alenia, que não tinha uma aplicação imediata, né? A gente tem um outro exemplo aqui, que é esse propulsor de 400 Newton. Para que vocês fizeram isso aqui, Jadir? Também foi uma demanda, um programa MIN. Esse propulsor de 400 newtons, ele seria um propulsor aplicável em satélites maiores, satélites geoestacionários. A função de um propulsor de 400 newtons num satélite geoestacionário é a transferência orbital, para você circularizar a órbita, colocando o satélite numa órbita de fato geoestacionária. Então, ele é um propulsor razoavelmente maior. Essa é a câmara de combustão do propulsor de propelente. Ele opera em temperaturas razoavelmente maiores do que os propulsores a hidrazina que desenvolvemos para a PNM. O material aqui é nióbio, revestido de siliceto. Então, esse foi um avanço que tivemos aí durante esse desenvolvimento. Tem o suporte da FAPESP. E a complexidade do cabeçote de injeção. Você vê de forma que esse aqui é um cabeçote de injeção, ele tem 7 injetores. Isso aqui ele é uma vista em corte, mostrando realmente que é raso, muito complexo, várias cavidades dentro de uma peça só. Isso aqui a gente chama isso de microfabricação. São mais de 50 peças nesse conjunto, que são unidas por um processo de brasagem a vácuo desenvolvido aqui na Fibra Forte. Bem legal. E esse um modelo de engenharia
completos, com as válvulas de controle de fluxo e a câmara de combustão. Difícil de ver aqui, mas aqui está integrado um dos cabeçotes de injeção. O cabeçote de injeção está montado aqui, está integrado numa câmara de combustão para testes curtos. Esse aí é um modelo para testes curtos feito em Cornell. Então ele aparece. Ah, tá ali. Estou vendo o cabeçote ali. São as duas tubulações, que uma injeta o combustível e a outra injeta o oxidante. Isso entra dentro daquelas cavidades que eu mostrei naquela peça cortada do cabeçote de injeção. Legal. Isso que você está vendo não é um chuveiro. São as imagens dos testes com o propulsor de 400 Newton, demonstrando toda a capacidade de injeção de combustível que o equipamento possui. Esse propulsor de 400, ele está pronto? Não, nós chegamos aqui até o que a gente chama de modelo de engenharia, no qual a gente projeta e avalia algumas configurações de projeto, né? A gente fabrica algumas configurações para serem testadas em tiros curtos. Ele ainda não passaria por tiros de longa duração que seriam feitos no modelo de qualificação. Então, haveria necessidade de uma nova etapa de desenvolvimento que pegaria os resultados do teste, selecionaríamos a melhor configuração do propulsor, construiríamos um modelo de qualificação e passaríamos por testes mais exaustivos até a prontidão de fabricar o modelo de voo. Por que eu perguntei isso? Porque assim, o Brasil está aí praticamente quase definindo, né, a missão do Ciber 5, que é um satélite geoestacionário. Existe a possibilidade de ter um propulsor nacional no Ciber 5? Esse propulsor da fibra forte é candidato? É candidato. Exigiria essa fase adicional dentro do programa, mas eu queria que já conduzimos uma boa parte do desenvolvimento. Já conseguimos convencer de termos capacidade de produzirmos um produto confiável para esse novo programa de parceria com a China. Mas a gente não sabe como é que essas coisas se desenrolam. Vocês já tiveram alguma conversa com a engenharia do INPE no sentido de tentar incluir isso no programa? Não, ainda não. Obviamente o INPE é ciente disso, né? As conversas que tive até agora foram simplesmente conceituais. Já houve tentativas anteriores de incluir na divisão de trabalho com a China sistema de combustão. Até então, todos, a primeira e a segunda geração possíveis a sistema de combustão foi chinês. É um dos candidatos está dentro do conjunto de sistemas a serem desenvolvidos no Brasil. A discussão ainda está entre a governança dos programas espaciais. A gente sabe que está evoluindo e até então a indústria brasileira tem defendido a posição de que seja preservado uma divisão de trabalho meio a meio, com metade da responsabilidade do lado brasileiro, e a gente conta com o sistema de produção sendo os candidatos a ser desenvolvidos.